Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à transmissão de abertura da terceira semana de Educação Inclusiva no Ensino de Biologia. Estamos realmente muito felizes em contar com a participação de todas e todos vocês. Eu sou a professora Cristiane Menezes, sou docente da Universidade Federal de Pernambuco. Meu sinal é esse, letra C. Sou coordenadora do projeto de extensão Inclubio e da terceira CEIBio. Eu tenho os cabelos longos, castanhos escuros e os olhos também castanhos escuros. Uso óculos, tenho a pele morena, estou vestida com uma blusa preta estampada com folhas verdes, estou com colar preto e brincos na cor prata. Atrás de mim tem uma parede amarela, onde está um quadro com uma paisagem do sítio histórico de Olinda. No primeiro plano do quadro, tem o casario antigo da cidade. E no segundo plano, tem o mar e o porto da cidade do Recife. E na frente do quadro, tem um vaso onde predominam flores na cor rosa e branca. E juntas aqui comigo, nessa transmissão de abertura, temos nossas convidadas de hoje, as professoras Ketiane Barros e a professora Ana Rosa Coelho, a quem muito agradeço por terem aceito o nosso convite e de se dispuserem, né, a estar essa tarde inteira aqui com a gente. Também agradeço a participação da intérprete de Libras, Tatiana Lira, e da nossa equipe que está aí nos bastidores dessa transmissão. Hoje, em especial, nós temos o Max, Michel, Joanes e Jéssica. Então, obrigada a todas e todos que estão aqui para que seja possível realizar essa abertura da terceira CEIBio. E agora, falando um pouquinho do nosso evento, já que hoje é nosso primeiro encontro aqui juntinhos, a Semana da Educação Inclusiva no Ensino de Biologia é um desdobramento das ações do projeto de extensão Inclubio, que tem como foco a formação do professor de Ciências e Biologia para a inclusão escolar do aluno com deficiência. E aí, devido ao atual cenário da pandemia da Covid-19, pela primeira vez, a CEIBio, que é um evento gratuito e que já está na sua terceira edição, será realizada de modo totalmente online, nesse período de 21 a 25 de setembro. O evento, ele conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da UFPE e do Centro de Educação da UFPE. E temos como parceiros do evento o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual de Pernambuco, CAPPE, e a Gerência Regional Metropolitana Norte e Metropolitana Sul. Ao longo dessa semana, nós teremos uma série de atividades que buscam abordar temas relevantes para a construção de uma educação inclusiva, especialmente frente aos desafios que todos e todas nós estamos enfrentando agora nesse cenário atual da Covid-19, especialmente no que se refere ao ensino remoto. Todas as temáticas que discutiremos na CEIBio foram sugeridas pelos professores da rede estadual, mediante consulta que encaminhamos à GRE Metropolitana Norte e à Metropolitana Sul. E para atender também a solicitação dos professores, nesse período de 21 a 25 de setembro, teremos tanto atividades à tarde como no horário da noite. Então, professora e professor, preparamos a CEIBio pensando em você e esperamos contar com sua presença todos os dias. E também com a presença mais do que especial dos nossos alunos da graduação, especialmente os das licenciaturas. De segunda a quinta, as nossas transmissões começarão às 15 horas, aqui mesmo no nosso canal do Inclubio no YouTube. Na sexta-feira, 25 de setembro, que é o dia do encerramento do evento, as atividades começarão às 16 horas. E na terça e quinta-feira, 22 e 24 de setembro, teremos também atividades à noite, começando às 19 horas, ok? E aí vocês visitam a nossa página e vejam lá a programação completa da CEIBio. É muito importante também que lá na página
vocês façam a pré-inscrição, para poder ter direito ao certificado de participação geral. As orientações para ter direito ao certificado geral estão todas lá na página do evento, certo? Então, aí no link está aparecendo, o link aí na tela, com a página do evento, e também nas descrições dessa transmissão aí no YouTube, vocês também vão encontrar. Então, quem ainda não fez sua pré-inscrição, clica aí no link e faz agora, tá certo? Mas, além disso, nós teremos também certificado por cada atividade, e esse certificado por cada atividade vai ter a carga horária correspondente a essa atividade que você vai participar em cada dia, certo? Então, em todas as transmissões que vocês estiverem aqui conosco, verão que nós vamos divulgar, através do chat, o link para que vocês se inscrevam na atividade que estiver ocorrendo naquele momento, ok? Então, por exemplo, daqui a um tempinho, no nosso chat ao vivo, a equipe que está aí nos bastidores vai disponibilizar um link para vocês se inscreverem nessa transmissão que está ocorrendo agora. Então, o preenchimento da inscrição é que vai nos ajudar a acompanhar a frequência de hoje e dos outros dias. Então, através dessa inscrição em cada atividade, a gente vai ver quem está presente na sala. Então, nós vamos poder ter o registro dessa frequência. E aí, vocês têm que ficar, então, atentos a esse chat. Combinado? E lembrem-se que no momento de realizar essa inscrição na atividade, vocês devem colocar o nome completo e o e-mail certinho, porque é a partir desses dados que vocês mesmos vão preencher que esse certificado vai ser gerado. Então, se você digitar seu nome errado ou incompleto, o certificado vai sair da maneira que você digitou. Então, a gente precisa ter bastante atenção com os dados que a gente vai inserir no formulário de inscrição da atividade, que, como eu falei para você, daqui a um tempinho, então, no meio da palestra da professora Ketiane, vocês vão ver que a equipe organizadora vai colocar lá o linkzinho para vocês fazerem a inscrição nessa atividade, tá? E nos outros dias também vai ocorrer da mesma maneira. Cada atividade tem uma inscrição própria para a gente poder gerar o certificado daquela atividade em especial. E na pré-inscrição feita lá no site da gente, na página do evento, vocês vão ter direito ao certificado geral do evento. Bem, mas antes de falar um pouquinho sobre nossas atividades, eu preciso também avisar uma coisa, para a gente poder garantir a acessibilidade de todas as nossas transmissões, então, parte das atividades da CEBIL foi pré-gravada. Mas, mesmo nesses casos, nós teremos interação ao vivo através do chat. Tá certo? Então, ao longo das palestras, as questões que vocês quiserem colocar, os comentários, vocês podem fazer o registro aí no chat, e aí nós vamos acompanhar, e aí essas questões e comentários também serão respondidas e comentadas por meio do chat. Então, participem, escrevam aí suas dúvidas, tá? A gente quer realmente contar com essa participação de todos que estão aqui presentes. Pronto, e agora, finalmente, falando das nossas convidadas, eu quero apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, a professora Ketiane Barros, e como mediadora, nós temos a professora Ana Rosa Coelho, a quem muito agradeço pela disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje, trocando conhecimentos, nos ajudando a refletir e a pensar em ações possíveis para que a gente possa, de fato, construir uma educação especial e inclusiva, de qualidade, durante as atividades remotas que estão sendo desenvolvidas nesse contexto da pandemia. Tá? E aí, um dos temas que se tornou mais evidente nesse momento é de um outro tipo de exclusão, não é? Que é a exclusão digital. Então, considerando esse cenário que a gente está enfrentando, o tema que será discutido hoje pela professora Ketiane é justamente o papel das tecnologias assistivas na inclusão digital das pessoas com deficiência visual. A professora Ketiane Barros, ela é pedagoga, ela é professora braillista
da Fundação Altino Ventura e também do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual de Pernambuco, o CAPPE. A professora Ana Rosa, ela é graduada em Letras Libras, especialista em Libras e Educação Inclusiva da Pessoa Surda e é professora brailista da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então, bem-vindas, professoras, mais uma vez, muito obrigada pela presença das duas aqui conosco. Agradeço novamente também a presença de Tati, que está aqui interpretando toda a palestra, e agradeço todos vocês que estão aí nos bastidores, a nossa família Inclubio, que está possibilitando que essa transmissão aconteça. E aí eu passo agora a palavra para as professoras. Muito obrigada. Bom, eu começo. Bom dia, eu sou Ketiane, sou a professora palestrante de hoje. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Como já foi dito, eu sou professora brailista da Fundação Altino Ventura e também do CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual de Pernambuco. E trabalho na área de tecnologia assistiva, então essa palestra vem bem a calhar, porque assim, uma coisa é você dar aula de tecnologia assistiva de forma presencial, outra coisa é você dar aula de tecnologia assistiva de forma remota, como a gente está fazendo aqui. São novos desafios, mas ao mesmo tempo tem sido um crescimento prazeroso, né? Tem sido uma experiência muito boa ver como a necessidade da tecnologia tem também despertado os nossos alunos para um maior interesse de aprender, de mergulhar nesse universo e de promover a inclusão, né? Acho que a melhor forma da gente promover a inclusão começa pela vontade de incluir, pela vontade de ser incluído. Então, eu vou permitir que a professora Ana Rosa, vou permitir não, né? Vou pedir que a professora Ana Rosa se apresente também, para que aí a gente possa dar início à nossa conversa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. É com grande alegria, com grande honra que eu estou participando dessa mesa de abertura com minha amiga queridíssima Keti, né, com a equipe da Inclubio, que eu tenho tanto carinho, né? Fico muito honrada com o convite. Meu sinal é esse, tá? Eu sou Ana Rosa, eu sou professora brailista da Secretaria de Educação de Pernambuco. Trabalhei com Keti lá no CAP, atualmente eu estou no Sertão, trabalho agora aqui em Petrolina. Para minha tristeza. Mas sempre fazendo a ponte, fazendo o link com vocês e matando as saudades. E é com grande alegria que a gente dá abertura à terceira semana CEIBio. Então, a gente vai começar falando sobre a tecnologia, o papel da tecnologia assistiva na inclusão digital dessas pessoas com deficiência visual. E aí eu queria pedir que a gente começasse a exibir o slide. Apesar da gente ter um slide, uma palestra pronta, toda formatada, mas na verdade eu queria mesmo era conversar com vocês, bater um bate-papo assim, descontraído na medida do possível, né, dinâmico, sobre o que seria essa inclusão digital. Então, vamos definir primeiro a tecnologia assistiva, né? Porque para a gente falar do papel da tecnologia assistiva, a gente precisa entender primeiro o que é tecnologia assistiva, né? Então, a gente tem aí, de acordo com o Comitê de Ajudas Técnicas, né? Instituídos pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos de então, hoje o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né?
adota-se como conceito de tecnologia assistiva ajudas técnicas ou produtos de apoio, produtos, recursos, estratégias, práticas, serviços, né, que promovam a funcionalidade relacionada à atividade e à participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência e qualidade de vida e inclusão social. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia assistiva, claro que a gente vai pensar logo numa tecnologia voltada para computadores e smartphones, né? Especialmente nessa palestra que a gente vai fazer aqui, a gente vai estar muito voltado para isso, porque tem sido a nossa realidade, assim, em relação àquilo que a gente está tentando fazer no ensino não presencial, né? Mas a tecnologia assistiva, ela vai muito além de tablets e celulares e computadores. Ela inclui outros dispositivos, ela inclui adaptações que a gente mesmo pode fazer, não é? Com produtos de baixo custo. A gente tem a tecnologia de ponta, né? A tecnologia de alto custo. A gente tem a tecnologia que é mais acessível às pessoas e tem a tecnologia que a gente pode fazer em casa mesmo. Então, assim, tudo aquilo que promove a independência da pessoa com deficiência visual, tudo aquilo que promove a autonomia, seja na vida prática, na vida profissional, na vida social, tudo aquilo que vem para melhorar e que tem técnica, né, que não acontece por acaso, não acontece apenas de forma empírica, né, que tem uma técnica, é considerado uma tecnologia assistiva. Aí pode passar próximo slide. Eu coloquei aí só para a gente ter uma noção, né, do que a gente vai fazer aqui. Coloquei alguns objetivos. Então, o que é que eu queria? Compartilhar recursos tecnológicos e experiências, né, com professores, estudantes, familiares, buscando promover maior inclusão das pessoas com deficiência visual no ensino não presencial. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar alguns conceitos básicos de leitores e de ampliadores de tela. E aí, por que, Cat, isso? Por que você vai pegar, né? Porque geralmente é o que me perguntam, Cat, mas o que eu faço? Como que se usa esses leitores de tela? Como que eu posso promover a inclusão para o meu aluno? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho dos leitores de tela, vai falar um pouquinho dos ampliadores, da importância de conhecer o uso básico, pelo menos, de cada um, tá certo? Para aí a gente incluir. E vai falar um pouquinho dos aplicativos que já são usados em toda a educação não presencial, porque eu acho muito importante que a gente use os mesmos recursos na medida do possível, né? Então, como tem se discutido em todos os lugares hoje, sempre que a vibe seja essa, né, de inclusão, de acessibilidade, incluir é trazer para perto todo tipo de pessoa, né? É fazer uma aula que o cego participe, que o surdo participe, né? A pessoa com deficiência auditiva, que a pessoa com deficiência intelectual tenha menos dificuldade para entender, né? Que a pessoa com deficiência física também tenha acesso. Então, assim, essa questão da gente incluir nessa discussão os aplicativos que a gente tem usado para a educação não presencial hoje, pelo menos os que eu tenho observado mais, é muito importante, porque eu queria discutir um pouquinho a acessibilidade de cada um, dar algumas dicas. A gente sabe que tudo vai ser feito de forma muito panorâmica, né? A gente não vai poder fechar o assunto numa live,
Mas eu queria, sei lá, trazer alguma luz, sabe, de como a gente pode acessar esses conteúdos de forma acessível para contribuir com essa aprendizagem, tá bom? Então, pode passar o próximo slide. No próximo slide, a gente vai ter aí algumas dicas de como escolher uma tecnologia assistiva, né? E aí eu falo muito com, agora, o corpo docente, né? Como é que eu posso escolher, então, quais serão as tecnologias? Vê, isso não é um esboço fechado, são só algumas dicas daquilo que eu estou tendo como experiência também, que eu tenho visto em outras palestras, tá? Então, não é assim, algo, um esboço fechado. Para você escolher tem que ter isso e nada mais. A gente sabe que sempre vai ter pontos a serem considerados, que cada história é única, e quando a gente trabalha com inclusão, é muito importante que a gente veja o nosso aluno como um ser único e um ser que tem as suas especificidades, as suas potencialidades e a sua maneira de aprender, né? Não é porque é um cego que vai aprender igual a todo cego. Não é porque é um surdo cego que vai aprender igual a todo surdo cego. A gente sabe que cada pessoa tem a sua forma preferida, né? As suas preferências para aprender o conhecimento. Então, quais são algumas dicas que eu poderia dar? A primeira, o conhecimento prévio do aluno de alguma tecnologia que ele já use. Ele já usava, por exemplo, eu recebo muitos alunos que perderam a visão a posteriori, né? Eram videntes normais e depois perderam a visão. Quando isso acontece, então ele já usava celular? Ele já usava computador? Como era isso? Qual era o nível de conhecimento que ele tinha dessas tecnologias? Porque isso também vai interferir, né? Em que tecnologia eu vou usar. E mesmo se ele for cego de nascença, mas ele já teve alguma experiência, porque o nosso aluno, ele não chega zerado, né? No mínimo, ele teve a experiência, sei lá, de, às vezes, ter uma TV em casa, que alguém descobriu o leitor de telas na TV, né? Aí ele começou a usar alguma coisa, alguém conseguiu ativar a audiodescrição das programações na TV, ou teve o contato com o celular, com o Android, talkback, e aí, professora, eu já tive, mas eu não gostei daquela mulher falando o tempo todo, né? Então, assim, essa consideração do que o aluno já vivenciou, como foi essa vivência, quanto que restou de aprendizagem para ele dessa vivência, o que é que a gente vai precisar colocar, né? A zona de conhecimento proximal aí entra como uma teoria bem válida nesse momento, né? E qual o interesse dele em aprender? Por que ele veio para o seu atendimento? Não, tudo bem. Ele veio para você ajudar ele em tecnologia assistiva, porque ele está no curso aqui, ele precisa se dar bem no curso. Mas qual é o interesse dele? Qual é a dificuldade dele, né? O que ele precisa? Por exemplo, um aluno de baixa visão, muitas vezes ele vai dizer, olha, sabe o que é? Eu consigo fazer a maioria das tarefas, mas, por exemplo, eu não tenho muita vontade de ler os PDFs, porque a minha vista cansa. Então, é muita coisa para ler, eu só tenho o celular, eu fico com a visão super cansada, e às vezes eu não consigo, não tenho paciência para ler e tal. E aí a gente vai simplesmente indicar para ele um leitor de PDF com voz, que vai fazer com que ele possa descansar, ter acesso a essa tecnologia. Então, qual é o interesse dele em aprender? Se ele está interessado em chegar para um núcleo de inclusão
e de repente começar um atendimento, por que ele se interessou por isso? Será que foi somente o curso? Ou ele viu que estava tendo um distanciamento social dos seus pares muito grande, e aí ele queria mesmo era ter contato, nem que fosse mínimo, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, de grupo, não sabe de nada e tal. Então, avaliar esse interesse do aluno é importante, especialmente quando é criança. Então, muitas vezes eles dizem, ai, tia, eu vejo os vídeos pelo YouTube, eu tenho vontade de fazer canal no YouTube. Ah, então vamos aprender. Só que antes da gente aprender, a gente vai aprender algumas coisas mais básicas e tal. E aí a gente vai mesclando o que é que ele tem de interesse com o objetivo educacional da gente, para poder ganhar esse aluno, especialmente quando é mais novo, para ele fazer aquilo que a gente quer, mas também conseguir a autonomia para aquilo que ele precisa, porque a inclusão, ela prepara o aluno para o estudo, mas ela principalmente prepara o aluno para a vida, né? Então, a gente não pode esquecer desse pilar, de preparar ele para a vida. A disponibilidade e o acesso aos recursos tecnológicos. A gente sabe, como eu falei aqui, que existem recursos de alto custo, né? E muitas vezes a gente até pensa em mostrar esses recursos para o aluno. A gente tem na nossa casa, no nosso laboratório, enfim. Mas é um recurso que, no momento, ele não vai poder ter acesso. Então, assim, é interessante ele conhecer? Claro que é. Porque aquilo que é a minha realidade hoje pode não ser a minha realidade amanhã. Eu posso pegar o ideal, né? Fazer uma ponte do real para o ideal para chegar no ideal. Então, é interessante apresentar. Mas, nesse momento, especialmente de pandemia, é interessante a gente focar naquilo que ele tem como acesso. Então, se eu sei que meu aluno ele tem muita restrição de internet, não vai conseguir ter muitos recursos online, que gaste muitos dados e tal, preferencialmente, eu vou privilegiar acesso pelo WhatsApp, pelo Instagram, que não é nossa, como é acessível, mas está melhorando a acessibilidade, pelo Facebook, por redes sociais, que a gente sabe que as operadoras têm uma certa gratuidade, pelo Conectaí, né, que a gente vai falar um pouquinho dele também. Então, é bem importante a gente ver essa questão do, massa, vou preparar minha aula, vai ser show. E esse aluno depois vai ter esse recurso para usar, né? Porque é algo que ele precisa praticar, senão ele esquece. Ludicidade, tem que ser uma coisa legal, né? Mesmo que não seja um jogo necessariamente, mas tem que ser tem que ser uma coisa que a pessoa curta, uma coisa que faça sentido, que se encaixe na realidade, que seja gostosa de fazer. Vai ter alguns momentos, por exemplo, eu trabalho com digitação. Em alguns momentos isso é muito chato, que a pessoa vai ter que parar ali para poder meio que decorar o teclado e tal, né? Mais ou menos onde fica cada letra. Isso é uma parte um pouquinho chata, mas a gente tem que tornar a coisa de forma prazerosa. Não, vamos lá, porque aí você vai poder mandar mensagem para as gatinhas, vai poder responder os exercícios, vai poder, então, né? Tem que inserir no contexto. Utilidade para atividades práticas do dia a dia. Tem que ser útil, além daquilo que a gente propõe como objetivo educacional e tal, tem que ser útil também para o dia a dia. A gente tem que valorizar isso. Nem sempre vai ser, por exemplo, o Classroom, ele vai usar quando ele for para uma sala virtual, claro, ele não vai, mas vai ter outros aplicativos, o Drive, o próprio WhatsApp, YouTube, enfim, que ele vai usar para a prática do dia a dia, os OCRs, que a gente vai falar também, vai utilizar para a prática do dia a dia, e é bem importante a gente ter isso em mente.
Uso tanto quanto possível das mesmas tecnologias utilizadas para todos os alunos. Isso a gente já falou, né? No comecinho, quando eu falei um pouquinho dos objetivos. E ter conhecimento mínimo da gente, enquanto professor, dos leitores e ampliadores de tela. Por que isso, Katy? Porque eles são, digamos, os softwares base para que esse aluno possa ter acesso aos dispositivos. Então, sem o acesso, sem que eu consiga, pelo menos, mostrar para ele minimamente como que usa um ampliador, como que usa um leitor de tela, como é que ele vai ter acesso ao dispositivo, né? Se ele é um aluno com deficiência visual. Então, eu preciso, como professor, começar a me inteirar. Eu posso não ser um expert em leitor de tela, em ampliador de tela, mas eu preciso me inteirar no basicão, no basiquíssimo, para usar esses softwares, certo? Para que eu possa proporcionar ao meu aluno que chegou zeradinho, né? Não sabe usar leitor, nunca viu o que é leitor, nunca viu o que é ampliador, não sabe como usar, chegou para mim e eu preciso fazer esse atendimento, mesmo que isso seja online. Porque, assim, muitas vezes você vai dizer, então, por favor, chame a sua mãe, chame seu filho, quando é um paciente não, um aluno adulto, né? Chame seu filho. E aí você vai pedir para a pessoa ativar, vai em tal menu, ative tal coisa e tal, para depois você ensinar a pessoa a usar. Isso é verdade, tá? Mas, mesmo nesse primeiro acesso, a gente precisa trazer a lume essas coisas básicas. Então, aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre esses ampliadores e esses leitores de tela. Os leitores de tela oferecem feedback falado, né? Então, eles são responsáveis por ler o que está na tela. Lê tudo? Não lê tudo, não lê imagem, por exemplo. Aí a gente vai precisar de uma outra ajuda, mas lê muito do que está na tela, né? E aí, quais são os principais leitores de tela? Então, aí eu coloquei as plataformas para Windows, né? E para Windows, a gente vai ter o NVDA, a gente vai ter o narrador do Windows, e eu queria abrir um parêntese aqui para o narrador, porque ele é o leitor nativo do Windows. Ele já vem no Windows. Se você der uma tecla Windows, que é aquela da bandeirinha do menu iniciar, tecla Windows, mais Ctrl, mais Enter, tudo junto. Tecla Windows, Ctrl, Enter. Você ativa o narrador, ele começa a falar a partir do Windows 10, tá? No Windows 8, Windows 7, esqueça que vai estar tudo em inglês. Mas a partir do Windows 10 já começa a falar em português. E aí você pode configurar, tem as configurações, é bem interessante a gente aprender um pouco mais. Ele ainda é muito restrito, é um leitor de telas, assim, bem restrito, mas já está se equiparando aos demais, né? O NVDA, que é um leitor de telas gratuito, que tem, que dá um suporte muito legal, né? Tem como objetivo fazer o usuário, de fato, ter uma leitura de tela, ou seja, ele usa os mesmos aplicativos que uma pessoa que vê, e tem a leitura de tela. Tem o JAWS, que é da Freedom Scientific, e que é um leitor de telas pago, mas que também é cheio de recursos, é um dos mais requisitados aí pelos cegos. Tem o DOSVox. O DOSVox, ele é um sistema operacional, né? Ele não é um leitor de telas, mas eu coloquei ele aí, ainda assim, porque
no final das contas, ele é conhecido como um leitor de telas. Ele é um sistema operacional porque ele tem o seu próprio editor de texto, próprio navegador, próprio player de música, próprio tudo, entendeu? Mas acaba sendo mais intuitivo. Então, assim, às vezes os professores que não conhecem os atalhos de teclado, os comandos específicos do NVDA, os atalhos de teclado tanto do Windows quanto para sites, eles começam pelo DOSVox para fazer a inclusão desse aluno, porque é mais intuitivo, mas também é mais restrito, não faz tudo que o NVDA faz, tá? Aí, a gente pode também ir para o próximo slide, onde a gente tem o Android. No Android, a gente tem três principais leitores de tela. Tá? O leitor de tela que vem na maioria dos dispositivos, com exceção da Samsung, no caso dos Androids. No Samsung você tem que instalar ele, nos mais novos agora, né? Que é o Talkback. Então, o primeiro deles é o Talkback, é o nativo, vem no pacote de acessibilidade do Google, para Android, e permite a leitura de telas para esse sistema. Tem o assistente de voz Samsung, que vem nos dispositivos da Samsung, que é um leitor de telas como o Talkback, mas com alguns comandos próprios, com algumas funcionalidades próprias e tal. E tem o Jieshu Commentary, que é um aplicativo que tem a sua versão gratuita e tem a sua versão paga. E não está na Play Store, está no próprio site, né? Então, são esses três principais leitores de telas que estão sendo usados para Android. Para Apple, a Apple só precisa de um, né? O VoiceOver se basta na Apple. Ele é bem completinho e oferece uma leitura de tela super tranquila. Os ampliadores de tela. Os ampliadores de tela mais usados para Windows, a gente tem a lupa do Windows, tá? Eu também conheço, da mesma empresa que produz o JAWS, a Freedom Scientific, o ZoomText, que é um ampliador gratuito, quer dizer, pago. Os outros gratuitos eu não testei, confesso para vocês que não testei, então eu realmente posso falar muito pouco. A lupa, você pode ir na tecla Windows, aperta lá, escreve lá lupa, pronto, acabou. É só ativar, dimensionar, escolher o tipo de visualização que você quer e ser feliz, entendeu? É importante também, nessa questão da ampliação de telas, a gente ver a resolução da tela, o brilho da tela, certo? E isso a gente vai encontrar na facilidade de acesso do Windows, que é bem completinha. Tem tanto a lupa quanto o narrador, tá certo? Quanto o brilho da tela, as animações, o tamanho do mouse, no caso dos notebooks, o ponteiro do mouse, a cor de fundo, tudo isso a gente vai encontrar nos ampliadores. Eles são responsáveis por trazerem melhor visibilidade, tá? Não somente um conforto visual, mas uma melhor visibilidade da tela. E por isso que todas essas vertentes de resolução, de brilho, de tamanho do mouse, de animação, tudo isso é importante quando a gente vai falar de ampliação de telas. Cor de fundo, cor da fonte, alto contraste,
tamanho do teclado, certo? Tudo isso vai ser de suma importância. Então, para o Windows a gente já falou. Para Android. Para Android, vocês viram aí, eu coloquei uma imagem, né? Dos recursos de ampliação do dispositivo. Alguns, esse é um da Motorola, eu printei a minha tela, tá certo? E cada dispositivo vai variar desses recursos. Padrão é tamanho de exibição, se a ampliação está ligada ou não, enfim, né? O brilho da tela é bem importante, tá? Se a pessoa tem fotofobia, vai diminuir esse brilho. Se tem mais dificuldade, vai aumentar, certo? O Gboard. Por que que eu coloquei o Gboard aqui? Se ele é um teclado e não um ampliador. Porque ele é um teclado do Google que traz um layout bem legal. Tamanho de teclas, tamanho, a cor, o tema do teclado, certo? A entrada por voz também, no caso dos leitores de tela, quando a pessoa ainda não está acostumada com a digitação, tem a entrada por voz, e é bem legal. Aí, para iOS, é a mesma coisa, tem a partir dos dispositivos, a partir dos recursos do dispositivo, que traz mais ou menos a mesma coisa, só que o iOS é bem mais completo, né? Eu acho mais completo. E aí, aplicativos utilizados na educação online. Vamos lá. Google Classroom. É todo acessível? O aplicativo, sim, tá? Então, se você tem o recurso de leitores de tela, fique tranquilo para adicionar a turma, para ver material. Agora, veja, para editar material por ele, para editar, por exemplo, você manda um exercício por ele, e aí você quer que o seu aluno edite. Por ele não vai rolar, ele tem que fazer o download por ele, ir lá em download, abrir o arquivo que você mandou no Documentos Google, e aí ele vai conseguir editar. No Google Classroom, ele não edita. Por quê? Não sei, mas não edita, certo? Não edita, não tem acessibilidade para editar. Tirando isso, aí, quais são as outras questões? Por exemplo, vai mandar um PDF para o aluno. Querido, não proteja, meu amor. Se você proteger o PDF, o leitor de telas não lê, entendeu? Então, mande um PDF normalzinho. Outra coisa em relação a PDFs, quando a gente manda. Se eu mando um PDF para o meu aluno, não, eu vou mandar em PDF para você. Aí eu bato a foto do livro e mando em PDF. Foi triste. Porque o PDF está todo em imagem. Então, ele vai precisar de um OCR para poder converter aquela imagem. Tá? É até bom que você mande, mesmo assim, em PDF. Por quê? Porque se você mandar em JPEG, ele não vai guardar a quantidade de páginas, né? E aí, quando o seu aluno lê, só o sangue de Jesus, né? Que ele vai ter que ler foto por foto e vai ser bem mais complicado. Então, mande em PDF, mas dê para ele também um OCR. A gente vai ver, eu vou colocar aqui alguns OCRs para vocês, tá? Então, o Google Classroom tem essas coisas. Se você vai mandar um vídeo, aí eu vou mandar um vídeo para o meu aluno cego. Aí tá lá a musiquinha e a legenda no vídeo. Que legal. Não vai ser lido, entendeu? Então, a acessibilidade do material que a gente manda é tão importante quanto o aplicativo que a gente usa para mandar o material. Se você vai mandar um vídeo, então tente descrevê-lo, né? Ou pelo menos dê uma aula que seja bem
bem autoexplicativa, por exemplo. Aí você pega, tem hoje aqueles quadros, né, virtuais, assim, que você consegue meio que fazer de conta que é um quadro negro, assim. Aí você, bom, aí eu vou pegar, você bota o mouse no número, eu vou pegar esse número aqui e multiplicar por esse. Beleza. O que é esse e o que é esse? Sabe? Então, a acessibilidade naquilo que a gente fala, aquilo que a gente usa como recurso, e é por isso que tecnologias assistivas também incluem os recursos, porque esse material que a gente envia para o nosso aluno também precisa ser acessível, né? Aí a gente vai ter o Google Classroom. Eu falei que ele é disponível para todas as plataformas. O Google Meet, que é super acessível também, todo acessível. Então, você pode pedir para o seu aluno cego instalar, que ele vai conseguir acessar de boa. É só você orientar ele nos botões. O Google Documento é possível editar, certo? Eu acho melhor a edição no computador, usando os leitores de tela para Windows, do que para Android. Para Android eu acho bem chatinho, mas é possível, entendeu? Se não tiver outro recurso, vai esse mesmo. Mas é uma coisa que ele precisa. Aí você já vai ter que saber os comandos específicos de edição dos leitores de tela para poder ensinar para ele, porque do contrário, só com os comandos básicos ele não vai editar, certo? Apresentações. O apresentações da Google, eu tentei fazer essa apresentação por ele, não é acessível. Ajudar aí a fazer o slide, porque aí no PowerPoint a gente tem mais acessibilidade, mas qual é a dificuldade de um cego fazer? É o enquadramento das imagens. Então, sempre vai precisar de um olhinho amigo, sabe? E eu queria agradecer aqui ao empenho de Max, que me ajudou muito, muito, muito nessas apresentações. Quando eu ofereço uma apresentação para o meu aluno cego, o que é que eu tenho que prestar atenção? Se eu vou botar uma imagem, renomie a imagem. Como assim? Renomia como se fosse uma legenda, por exemplo. Aqui você vê a imagem do aplicativo Apresentações. Eu poderia ter renomeado essa imagem com o nome Apresentações Google. Pronto. Porque no momento que o cego vai passar com o NVDA ou com o leitor de telas para dispositivos móveis, ele vai ver o nome daquela imagem e não vai ler só como imagem, imagem, imagem. Vai ler como o nome que você colocou na imagem, certo? E não proteja, por favor, não proteja a apresentação. Google Drive também é super acessível. Inclusive, eu tenho ensinado muito os meus alunos a guardarem os seus arquivos, a criarem pasta, a compartilharem. Esses aplicativos da Google, eles têm sido bem importantes, porque a gente consegue trabalhar online. Foi por isso que eu quis fazer a apresentação no Apresentações Google, para poder trabalhar online com o Max, mas foi triste, né? Enfim. E mais os documentos a gente consegue trabalhar, os outros aplicativos conseguem trabalhar online, então é bem interessante. Eu não coloquei aqui, mas é interessante a gente ver também o WhatsApp, tá? O WhatsApp, ele é bem acessível, muito, muito, muito acessível. E ele é o que a maioria dos nossos alunos tem usado. Então, eu acho interessante também a gente ensinar o uso do WhatsApp, de criar, de encaminhar, de criar nova conversa, de fazer lista de transmissão, de participar do grupo, de nomear contatos. Isso tudo é bem importante a gente fazer. Aí a gente vai ter o YouTube, né? O Zoom.
O Zoom é tipo o Google Meet. Eu acho o Google Meet ainda mais acessível que o Zoom, mas o Zoom deu uma melhorada na acessibilidade. O YouTube é todo acessível, com NVDA. Até a versão mais nova era possível a gente ler alguma legenda no YouTube, mas aí deu um bug, acho que depois o pessoal vai consertar isso. O Teams da Microsoft também é bem acessível, tá? Eu acho que segue o mesmo princípio lá do Classroom. E aí eu queria falar do EducaPE e do ConectaI. São acessíveis, certo? No ConectaI, qual foi a dificuldade que eu achei? Na aba de canais, às vezes para você acessar o vídeo é um pouco chatinho, mas você acaba conseguindo, né? E aí eu não testei, mas tem uma função que você pode renomear um botão que não tem nome, né? Que é o etiquetamento de botões. Eu não sei se isso funciona no ConectaI, mas fica a dica também para a Secretaria de Educação melhorar essa questão da aba de canais, do acesso aos vídeos. Quando a gente entra lá, escolher o canal, quando a gente vai escolher os vídeos, aí assim, alguns já tem o nome, aí quando a gente toca o vídeo também, o player tá lá, mas já tem alguns outros que tem uns botões lá que eu, sinceramente, não consegui acessar e identificar, não, tá? Mas, tirando isso, essa aba de canais, a aba de acesso aos cursos é toda acessível, tá? E aí eu esqueci de colocar também o Unirec, porque na educação fundamental tem a plataforma da Prefeitura do Recife, né? Que também é bem acessível e tem o canal do YouTube de tecnologia assistiva ensinando como usar os recursos de acessibilidade da plataforma do Recife, né? Então, é isso. No mais, o canal é todo acessível. Ele eu não sei em relação às imagens, mas, assim, aos conteúdos, os PDFs, o acesso ao curso, o acesso ao Classroom, ele avisa também quando você vai sair para um site externo e ter que usar os seus dados. Então, é bem acessívelzinho, certo? E, gente, é isso. Aqui eu queria mostrar alguns aplicativos para acessibilidade no próximo slide. Aí, o que eu queria mostrar? Por exemplo, os OCRs que eu falei aqui, que ia precisar quando você mandasse um PDF imagético, por exemplo, né? Eles são capazes de transformar a imagem em texto. E aí, geralmente, para Android e iOS, o que a gente faz? Abre a foto ou o PDF, vai em compartilhar e compartilha com eles. Mas, por dentro deles, a gente também pode escolher essa opção de acessar a galeria e tudo, certo? Para o Windows, geralmente, a gente acha eles lá no Windows Explorer, dá um botão direito e fala abrir com fulaninho, ou por dentro do aplicativo também, certo? Aí eu queria mostrar. Esse reconhecimento facial que o aplicativo OCR faz, geralmente ele faz da seguinte maneira: digamos que eu quero ensinar o meu OCR a reconhecer a professora Ana Rosa.
Então, eu vou pegar umas 5 fotos dela, vou colocar na galeria, vou dizer, ó, vou ensinar, tem um cantinho lá de ensinar as faces, vou dizer, pronto, essa aqui é a professora Ana Rosa. Toda vez que eu compartilhar com ele uma foto que Ana Rosa esteja, ele vai dizer, digamos, Ana Rosa e mais 2 pessoas, mais um homem e uma mulher. Lembrando que essas descrições de imagem, porque assim, o OCR ele tem tanto a descrição do texto quanto a descrição de imagem. Nem sempre são boas, certo? Nem sempre, não é comparado de jeito, modo, forma, qualidade, circunstância nenhuma a uma audiodescrição, certo? É muito resumido, é só para dizer o que é e pronto, sabe? Muito resumido. Então, o que é que a gente tem? A gente tem o iDefine Reader para Windows. A gente tem o Sullivan+, o Speak, o SuperSense, o Envision Eye, tudo isso para Android. E o Envision Eye a gente tem para Android e para iOS, né? São alguns dos OCRs que estão disponíveis para a gente utilizar. Outra coisa que também serve muito para a gente são os aplicativos de ajuda online, certo? E aí eu queria fazer um destaque para o Be My Eyes. Ele tem tanto para iOS quanto para Android. E por que o Be My Eyes é tão legal? Porque digamos que eu estou na minha casa sozinho, ou então eu quero ver uma coisa no livro, mas eu não quero encher o saco dos meus pais, né? Então, assim, eu chamo o primeiro voluntário, ele é um aplicativo em que você pode se cadastrar tanto como voluntário, se você vê, quanto como pessoas que precisam de assistência visual, se você não vê, né? E aí, de um lado da chamada fica o deficiente visual, que faz a chamada, e o voluntário que recebe essa chamada. E aí, o voluntário que recebe essa chamada vai poder ajudar, através da câmera do celular do cego, ele nas necessidades dele. Então, por exemplo, eu posso colocar a câmera do meu celular diante de um livro e perguntar, por favor, você pode me explicar esse gráfico, né? Então, é uma ajuda bem valiosa. E isso vai desde um livro até a cor de uma roupa. Eu uma vez fiz isso numa loja que ninguém queria me atender dos vendedores. Aí eu falei, mentira, que eu vou ficar aqui sem atendimento. Tá bom. Aí eu peguei, liguei o meu Be My Eyes, fiz a minha chamada de vídeo e comecei antes eu fui, né, no produto que eu sabia que eu queria, fui tocando e tal. Quando eu achei, eu disse, olha, você pode ver a marca, pode ver o preço, não sei o quê. Quando o pessoal da loja notou que a loja estava sendo filmada, eles não sabiam que não fica, né, o vídeo, nem sabiam que eu estava usando o Be My Eyes. Eles viram que a loja estava sendo filmada. Aí, quando eles viram, ele, pois não, senhora, está precisando de alguma coisa? Eu, tô, né? Ninguém veio me atender, eu fiz um atendimento online aqui, para ver se eu era atendida de alguma forma. E aí, eu pude ser atendida pela vendedora, pelo gerente, por todo mundo. Inclusive, né? Então, são essas situações que a gente tem que passar de vez em quando. E aí o Be My Eyes é bem importante. E os assistentes de voz, especialmente para quem está começando, eu uso muito, não vou mentir, uso muito, até para fazer chamada, não ter que ir buscar o contato, ligar para fulano, né? Fazer uma pesquisa, você quer
telefone de uma empresa, e empresa tal, telefone, eu uso bastante, né? E são bem interessantes, especialmente para quem está começando no atendimento de tecnologia assistiva, os assistentes de voz da Google, a Alexa, que é da Amazon, a Siri, que é do iOS, certo? É bem interessante. Agora, pode passar o próximo slide. Eu tenho o leitor de documentos, o @voice, que foi o que eu falei aqui. Ele lê vários tipos de documentos. Ele tem tanto para Android quanto iOS, é bem utilizado pelo pessoal. E até para quem é baixa visão e tal, ou para você que não tem problema visual, mas às vezes quer ler um livro e não está afim de ler mesmo, quer ouvir, pronto, pode colocar ele lá, certo? E utilizar. Gente, é isso. Eu queria terminar com uma. Ainda tem o leitor de dinheiro aqui, né? O leitor de dinheiro é bem importante, até para dar uma independência financeira maior. Eu sei que a gente está colocando aqui aplicativos voltados para a educação, mas eu não podia deixar de citar esse aqui, porque a educação também passa por educação financeira, também passa por preparar para a vida. Então, tá aí os leitores de tela. E a minha frase: nenhuma tecnologia assistiva, por melhor, por mais eficiente, por mais adequada que seja, inclui tanto quanto a nossa vontade de incluir. Tá? Eu queria deixar isso aqui como mensagem. Tudo começa pela nossa atitude, tudo começa por até onde eu estou disposta a ir para o meu aluno, pelo meu aluno. Tudo começa no que eu acredito que ele pode fazer, tudo começa no professor acreditando que o aluno pode, de fato, aprender, né? Tudo começa por aí. Então, nenhuma tecnologia, por mais perfeita que seja, inclui tanto quanto a nossa vontade de incluir. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de fazer essa palestra e estou aí disposta a perguntas, a mediação de Aninha também. Cat, eu tenho muito a agradecer por esse momento riquíssimo para todos nós, né? Muito obrigada por todas essas explicações. A gente que está no dia a dia da sala de aula, enfim, que o professor chega e eu vou fazer o quê, vou fazer como, e qual o aplicativo, e de que forma, né? Muito obrigada. Eu queria, para iniciar, que tu falasse um pouco mais sobre a questão da acessibilidade do EducaPE, do Meet e do Classroom, que são os mais utilizados atualmente, né? Que tu comentasse um pouco mais a respeito deles. Vamos lá. No EducaPE, tanto pelo Conecta-aí, eu acho até que o Conecta-aí, ele se torna mais prático, sabe, Ana? Eu posso até abrir aqui, eu não sei se pegaria a minha tela, deixa eu tentar ligar aqui o meu celular. Não sei se pegaria tão bem a minha tela, mas, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, gente, quando a gente abre o navegador, né, no EducaPE, mesmo que o teu aluno ele não saiba do site, se ele colocar lá EducaPE, ele pode descer um pouquinho com o dedo, ele vai encontrar lá o site, certo?
que eu acho que é educape.educação.gov.br, se não me... É .pe.gov.br, né? Acho que sim. Eu agora fugiu da memória. educape.educacão.pe. Pronto, não falei errado, não. Glória a Deus por isso. E aí, ele vai abrir, ele vai pedir o login. Então, a gente sabe que no EducaPE, o login é ou a matrícula do aluno, certo? Que vai ser o login e a senha. Claro, isso se ele não mudar a senha dele depois que ele entrar a primeira vez, né? Então, e o CPF do professor, certo? Que vai ser o login e a senha do professor. Aí, nesse EducaPE, quando a gente loga, a gente vai ter um menuzinho de perfil. É porque, assim, eu teria... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para falar. Deixa eu ver aqui. educape.educação.pe.gov.br. Aí eu estou usando o computador, certo? Uhum. Eu fiz alguma coisa. Estou tentando abrir. Pronto, aí abriu. EducaPE. Aí, aqui tem estudante, professor. Eu cliquei aqui em professor, certo? Certo. Aí tem pesquisar. Aí acessar. Clique em acessar. Aí ele vai dizer que você ainda não se identificou, né? Aí você vai acessar link aqui. Pronto, aí você vai botar o login, certo? Eu vou botar aqui o meu CPF, só para a gente saber. E a minha senha, que também é o meu CPF. E vou dar Enter. Ah, uma coisa. Aqui tem uma recaptcha. No meu navegador, que é o Chrome, quando eu marco, diz assim, não sou um robô. Aí você tem que marcar essa caixinha de verificação. E com Tab, marcar a caixinha de verificação e acessar. No meu navegador, que é o Chrome, eu consigo fazer isso, certo? Aí, às vezes, o Chrome não está atualizado, ou a pessoa usa outro navegador e aí não consegue. Então, é interessante atualizar o Chrome e usar o Chrome, né? Para acessar o EducaPE, que a acessibilidade fica melhor, certo? E aí a gente vai ter menu do usuário. Eu não me lembro exatamente. Pronto. Aqui, se a gente for com... Aí a gente vai ter a aba do menu para acessar o perfil, certo? É aqui que a gente vai ver também o nosso e-mail institucional.
É com ele que a gente vai acessar o Conecta Aí, certo? Então, primeiro, para você acessar o Conecta Aí, você tem que acessar o EducaPE. Só para a gente não tomar muito tempo da live, tá, Ana? Aí eu não vou fazer passo a passo aqui, tá bom? Mas, assim, Não, sem problema. você sem tem que problema. conectar primeiro o EducaPE, pega o número, pega o seu login, tá? De usuário lá no ConectaPE, no seu perfil, vai ter lá e-mail institucional. Aí você vai lá e loga, baixa o Conecta Aí e loga com o seu login institucional, de aluno ou de professor, certo? No EducaPE, você já consegue ter acesso aos seus cursos, às suas aulas. No Conecta Aí também, ó. Então, o que é interessante a gente ensinar para o nosso aluno, que no caso do Conecta Aí, ele tem algumas abas. É interessante o aluno saber o conceito de aba, certo? Pesquisa Google. Tela inicial 2 de pública. Conecta Aí. O meu já está logado, tá? Conecta serviço verificando novos correios de voz. Deixa eu ver. Conecta Aí em execução. Conecta Aí está em execução. Toque para ver mais Ó, do parágrafo F. tentando mostrar aqui a tela. Toque para ver canais. Então, a gente vai ter canais, turmas, sites. Tela inicial. Levanta só um pouquinho o celular, Katy. Um pouquinho mais. Certo? Certo. Aí a gente vai ter, vamos lá, canais. Ele abre em canais por padrão. Aí a gente vai ter ensino fundamental, Enem, certo? EJA, ó. E a gente vai escolher o canal que a gente quer e aqui vai ter os vídeos. Certo? Aí turmas, ó. Eu não estou inscrita em nenhuma turma porque eu sou da educação inclusiva, né? Sim. Aqui, ó, nos sites, a gente vai ter que escolher. Peraí. Nem sempre ele vai. Mas você pode passar também com 2 dedos a tela, certo? Quando você muda a tela com 2 dedos, aí ele também muda a aba. Ótimo. Aí aqui eu vou escolher o da CI. Aqui. E aí vai estar a minha plataforma de curso. Estudante aba link. Estudante portal link. Estudante aba link. Estudante Classroom. Estudante cabeçalho 2. Certo? Então, assim, a gente sempre, tudo isso eu vou fazer usando um dedo para rastrear. Estudante portal link. Aí, por exemplo, se eu quisesse, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu não fiz alguma coisa, deixa eu ver. Bem-vindo ao aplicativo da Secretaria de Educação. Sou estudante link. Sou professor link. Sou professor. Senão ele não deixa eu entrar. Formação continuada link. Pronto, professor, formação continuada. Vê, eu toco na tela para rastrear, ó, eu vou com um dedo assim. Eu posso também fazer o rastreamento que a gente chama por varredura, ó. Um dedo, como se estivesse limpando a tela. Uhum. Certo? Para a gente abrir isso tudo, a gente vai dar 2 toques, certo? Então, se eu quiser abrir, eu vou dar 2 toques. E para eu passar a tela, Katy, você estava ali naquela aba. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Você estava naquela aba. Para você voltar. Sobe mais um pouquinho o teu celular, Katy. Pronto. Assim? Assim. Para a gente voltar, a gente tem que, ó, tá vendo? Com 2 dedos.
Com 2 dedos a gente sobe e desce a tela, certo? Então é isso. O Classroom é a mesma coisa. Deixa eu abrir aqui o Classroom para a gente ver. E eu acho que o Classroom tem muito aquilo do que você falou, de que tipo de material o professor está disponibilizando, né? Isso. E não Porque, assim, é mais importante até do que a plataforma que eu estou usando, é aquilo que eu vou... de que forma eu estou passando o material. né? Né? Pô, E eu não vou passar esperar um material inacessível numa plataforma acessível. Não vai resolver o meu problema, entendeu? Uhum. Então, tem muito isso, a mudança de olhar, né? De como é que eu estou fazendo o material, esse material é acessível a quem? Né? Quem eu Isso. quero contemplar. O aplicativo, eu lhe digo que é, tipo, você vai ter a aba das salas, você vai ter a aba, se você entra, vai ter a aba das pessoas, certo? Que estão na sala, você vai poder mandar chat individual, chat em grupo, tudo isso o aplicativo permite, tá? Você tocando do jeito que eu falei, sabendo o basicão do leitor de telas, agora, para editar, tem que saber da parte de edição, certo? Mas é isso, assim, eu acho que o que fica no Google Classroom é justamente isso. Não adianta eu ter uma plataforma acessível e mandar um material inacessível. Não adianta eu querer que o meu aluno entenda quando eu mando para ele apenas uma figurinha. Ah, não, mas eu mandei uma figurinha dizendo que ficou legal. Não comunica, entendeu? Exato. Não comunica. Ah, não, eu vou mandar para você então o texto que a gente fez. Pronto, eu estava participando de um curso de formação aí sobre a EE. Aí a formadora disse assim, gente, a gente vai fazer uma oficina, tudo a gente vai precisar de pouca coisa, tesoura, cola, vai precisar imprimir. Eu digo, que legal, parabéns. Eu sou professora do AE com deficiência e não vou poder participar da oficina, É sempre pensar quem é meu público. né? Então, assim, sabe, a gente precisa pensar naquilo que a gente vai oferecer, para quem a gente vai oferecer. Dar condições, né, dele ter acesso como qualquer outro. Se o meu aluno tem deficiência intelectual, não adianta eu encher a tela de imagens. Vai ficar confuso para ele. As imagens têm que ser exibidas separadamente, né, com menos informações, né? Uhum. Tu falou um pouquinho também do Google Meet? Eu falo sim. O Google Meet, ele é todo acessível, Ana. Todo. Pelo menos assim, para pessoas com deficiência visual. A única coisa que eu acho chatinha no Google Meet é a parte de apresentação de tela, porque aí é visual, né? É uma coisa que não tem como, entendeu? Não tem como você fugir, infelizmente. E da mesma forma pensar, né? Se eu estou botando um material todo visual, quem é esse meu público, né? Áudio de escrever, tudo para ele ter acesso. Isso, e tipo, se eu estou colocando uma apresentação, por mais que eu saiba, mas ele não vai ver na hora, independe. Se ele estiver assistindo a sua aula no celular e quiser ver o material no computador, ele não tem direito? Não foi isso aqui que eu fiz? Só que eu fiz o inverso, né? Então, a sua obrigação é, se você vai passar um material de apresentação, você sabe que tem uma pessoa cega ali, envie o material antes para ela dar uma lida na apresentação, sabe? No momento da apresentação, se você foi pego de surpresa, descobriu na hora que tinha, tá, mas faz uma apresentação autodescritiva, né? Olha, aqui a gente tem um gráfico, a gente tem tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Independe. A gente que define isso, né? Exato. Keti, eu queria que tu comentasse, a gente fala muito sobre tecnologia assistiva, mas
O uso dessas tecnologias assistivas, ela faz com que o braille perca espaço dentro da escolarização e no dia a dia da pessoa com deficiência visual? Eu queria Com que você certeza não. Com certeza não. Tanto que hoje a gente tem uma forma diferente de ter acesso ao braille, que é a linha braille, né? E que é uma das tecnologias topíssimas disponíveis, né? E assim, sinceramente, se seu aluno tem condição, é aquilo que eu falei, do acesso a, a esse material, a esses recursos, nem sempre o aluno vai ter. Mas uma coisa eu lhe digo, se o seu aluno tem condição de ter uma linha braille, indique. Indique, 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 indique de novo. Porque eu não tenho, certo? Eu não tenho linha braille, mas eu lhe digo que, especialmente agora, no ensino não presencial, com o ensino da matemática, com o ensino de inglês, gente, para aprender uma nova língua, é tudo que há. Olha, eu fiz eu fiz 3 anos de inglês em um curso. Fui muito bem, assim, atendida na medida do que eles podiam, certo? Sim. Então, assim, vale a pena ressaltar, assim, que a inclusão aconteceu tanto quanto possível para eles, né? Mas qual é a minha grande deficiência em inglês? A escrita. Porque E eu não aí essa tecnologia consigo faria toda a diferença, né? fazer toda a diferença, sabe? E eu brigava com os meus professores, vocês têm que me dar mais material para poder eu soletrar, minha gente, tem que me dar, minha gente, tem que me dar. Por conta disso, e eles ficavam malucos comigo, né? Por conta disso, porque é difícil, sabe? Você aprender uma língua, até fala um pouco e não saber escrever. É doloroso isso, sabe? Você se sente assim com um aprendizado incompleto. Então, Braille não caiu em desuso. Os professores que vêm ainda conseguem dar Braille por videochamada, né? E isso, olha, é muito importante que você continue incentivando o seu aluno a, a mandar as tarefas em Braille para você, certo? Bem verdade que se você pode pedir para ele fazer digitado, que legal, porque ele também vai se sentir incluído usando uma mesma tecnologia. Eu acho assim, o Braille não perdeu o seu lugar, a sua importância, né? Talvez ele precise ser reinventado, assim, o modo de utilização e de acesso. Só dando um exemplo, eu passo atividades em braille para o meu aluno aqui, aí eu peço a foto da folha escrita e a leitura. Então, ele está treinando a escrita e a leitura do sistema braille dentro das atividades dele. Infelizmente, nós, professores cegos, que antes ensinávamos Braille, a gente vai testar a leitura, mas não a escrita, né? A gente vai precisar de uma ajuda de um colega que vê e que sabe Braille para fazer isso, infelizmente. Então, assim, é triste, né? É triste a gente ter que... Mas, ainda assim, acho que o Braille precisa ser incentivado, precisa ser treinado, isso tudo vai passar, né? Sim, Ainda que quando retomar, a gente vê as atividades. Isso, ainda que a gente tenha a educação híbrida, né? Aí entrando, mas eu acho que a gente sempre vai ter a escola como um ponto de socialização. E como eu falei, a gente precisa lembrar que a gente está preparando o nosso aluno não somente para o estudo, mas também para a vida. E quando a gente prepara ele para a vida, ele vai precisar do Braille em algumas ocasiões, na vida também. Que a gente vê muitas vezes a resistência do pessoal, faz assim, mas eu só vou precisar na escola, não preciso mais devido às tecnologias. Eu faço, não, de forma alguma, você precisa do Braille para a sua vida. Facilita em alguns momentos. Assim, sabe, Ana? Eu sei que cada vez mais a tecnologia vai substituir muita coisa.
Mas acho que o Braille, além de uma ferramenta que eu considero imprescindível, inclusive para a alfabetização, para o letramento, para aculturamento da pessoa cega, sabe? Ele é um prazer. Ler Braille é ter contato com o livro. Ler Braille é ter prazer sensorial também, sabe? Então, eu acho Concordo que plenamente com você. Sou contra essa linha de só a tecnologia, fim do Braille, eu faço de forma alguma. não precisa ser, né? Não precisa ser. Até porque, veja só, por que que o nosso aluno que vê, ele continua desenhando no papel, ele continua escrevendo no papel. Por que que a tecnologia não substitui para ele também, né? A gente sabe que a gente está cada vez mais diminuindo o uso do papel por conta de toda essa questão de preservação do meio ambiente. Eu acho isso importante também, né? Mas, assim, puxa, o nosso aluno tem direito a ter contato. Por que que o nosso aluno cego não tem? Por que que o nosso aluno que vê, ele tem total condição de aprender a escrever bem, a escrever correto, não é? E quem dá isso para o nosso aluno cego? É o Braille. Por que tirar isso dele? Porque ele tem que depender do assistente de voz para escrever. E aí, se você perguntar para ele como se escreve bola, bola, Exatamente. bola, Concordo plenamente com você. bola. Puxa, ele vai crescer, vai se tornar um homem, uma mulher, aí ele vai analisar um contrato e ele não vai ter interpretação de texto boa. E o que foi que faltou? Faltou Braille. Kate, você falou um pouco a respeito das tecnologias que têm um custo mais elevado, né? Que não são tão acessíveis a todos, né? Como a linha Braille. Você conhece alguma linha de crédito que facilite o acesso a essas tecnologias, alguma forma de auxílio às pessoas que precisam? No Banco do Brasil tem. Tem uma linha, a pessoa tem que abrir uma conta lá, pode ser no nome dela ou no nome de outra pessoa que seja responsável, especialmente se for de menor, e consegue essa linha de crédito para compra de tecnologias assistivas e pode dividir em até 60 vezes. Agora sim, gente, não imaginem que isso você pode pegar o dinheiro dizendo que é para acessibilidade e comprar outra coisa, porque eles pedem nota, certo? E eles não vão te dar um valor, tipo, eu quero 10 mil, só que a linha Braille é 8 mil, eles vão te dar 8 mil, Eles ponto. querem a comprovação, né? Eles querem a comprovação, então não adianta, não tentem enrolar o governo. Quando a gente consegue fazer isso, se é descoberto, a gente paga a multa, certo? Então, assim, as políticas públicas que ainda existem no nosso país, elas precisam ser tratadas com muita seriedade. E a gente precisa incutir no nosso aluno o seguinte pensamento: olha, você hoje depende, por exemplo, de um BPC. Legal. O BPC é bom? Ele tem o seu papel, certo? De trazer, por exemplo, condições para uma mãe que não pôde mais trabalhar para manter o seu filho, indo para o médico, indo para as terapias, indo para a escola. Então, né? Existe esse lado, essa necessidade do assistencialismo, das políticas públicas, da gente melhorar tudo isso, existe. Mas a gente também precisa ver que o BPC, ele é uma coisa de passagem, que a gente não deve se conformar com isso. Que se a gente investe na nossa vida profissional e a gente tem um salário, a gente vai ter o salário, a gente vai ter FGTS, a empresa, dependendo da empresa, vai te pagar plano de saúde, você vai contribuir, ou seja, você vai deixar de ser assistido para contribuir para assistir.
né? Então, você vai contribuir para uma construção de um mundo melhor, né, Ana? Eu acho que, embora fuja um pouco desse tema, mas tecnologia assistiva também passa por aí, porque a partir do momento que eu trabalho, eu tenho mais acesso a novas tecnologias assistivas de mais qualidade, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa consciência de consumidor, de crescimento, de não estagnação, não é isso? Eu concordo plenamente. Eu sempre comento com os alunos de que não termina na escola, que Não. ele pode muito mais do que aquilo, né? Então, a gente sempre conversando qual é o curso que quer fazer, o que, que ele almeja para o futuro dele, né? E não só, eu tenho BPC. Não, BPC é uma fase, eu concordo plenamente com você, Keti. BPC é uma fase, BPC é um período e vocês podem Né? muito mais do que isso. E assim, a gente tem que entender, minha gente, que é uma forma também de agradecer, né, pela ajuda que a gente teve, boa ou ruim, ajudou a gente, né, a crescer, a chegar até ali. É uma forma de dizer, pronto, agora eu recebi e agora eu vou dar o meu melhor também. Eu vou mostrar que eu tenho uma deficiência visual, mas Sim. eu sou eficiente, eu sou produtivo, eu sou útil, eu vou dar minha contribuição, meu legado para construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente ensina as pessoas que pessoas com deficiência merecem respeito, né? A gente ensina as pessoas que pessoas com deficiência são eficientes. E a gente ensina isso muito mais do que na semana de inclusão, muito mais do que numa fala, muito mais do que numa discussão, que muitas vezes só diz, eu posso e tal, e não sei o que, nananana, e fica só nisso mesmo. A gente ensina na prática, a gente Exato. mostra por A mais B, né? Enquanto profissionais, né, no dia a dia, no cotidiano, é que a gente vê o potencial. E não só na semana de inclusão, eu concordo. Então é isso. Cat, engraçado, essa questão do ensino remoto, muitos alunos, né, ficaram sem o acesso, sem a tecnologia, agora tem o Conectaí, né? Mas que dicas, além da questão do WhatsApp, que dicas de atividades e metodologias você daria para esses professores utilizarem com seus alunos nesse período? Olha, atividades. Eu acho que a gente tem que pensar nas atividades voltadas para as metas educacionais, mas não só para elas. Porque muitas vezes esse nosso aluno, e eu passei por isso pessoalmente, do aluno dizer assim, professora, a senhora é muito legal, mas eu não estou afim de estudar, eu quero paz, eu tô em conflito, eu estou com medo dessa pandemia toda, eu não estou afim de aprender agora, eu não tenho cabeça, eu tenho familiares com Covid, e então, assim, a gente trazer também jogos inclusivos, também aplicativos de leituras, certo? Porque existem aplicativos hoje, Kindle, Kobo, o Play Livros, o Livros da Apple Store, e aqui eu não quero fazer propaganda de nenhum, certo? O Esquilos da TIM, que está oferecendo com um livro por mês gratuitamente a alguns usuários que são mais pagos, né? Então, assim, a gente mostrar para eles esses recursos que estão disponíveis. Muitas vezes a gente vai passar uma atividade, uma videoaula. Eu achei, estou fazendo um curso agora de podcast, que eu achei bem interessante, nessa questão da metodologia ativa, né? Da gente fazer com que eles construam. Então, vamos dar atividade, fulano, eu quero que você prepare uma aula, pode ser em áudio, né? E aí o professor vai lá, pega o áudio do aluno, junta com o do outro aluno, faz um podcast, lança para eles assistirem o podcast com fundo musical, não sei o quê. Isso estimula, sabe? Atividades também em que você pode usar música. Eu gosto de música. Então, como é que a gente pode? Vamos montar uma playlist. Quem pode pesquisar
sobre tal coisa, vamos montar uma playlist de videoaulas sobre esse tema. Então, você está usando a tecnologia de forma prazerosa, mas de forma tecnológica, né? Fazendo essa construção em conjunto, né? Colocando ele enquanto ator nesse processo. Uhum. Trabalhando o AVD, né? Muitas vezes, vamos fazer então, vou fazer um piquenique online aqui. Todo mundo vai trazer um pratinho, a gente vai comer aqui numa reunião no Google Meet, e enquanto a gente conversa, a gente vai discutir a questão do, sei lá, de alguma coisa de português, como é que a gente usa, de pronome, Então, assim, a gente vai construindo, sabe? Faz um piquenique online. Ô, Joãozinho, e você? Qual foi o pratinho que você trouxe e tal? Como é que vai comer? Pega o guardanapo, bota direitinho. Olhe, pegue aí a faquinha, vamos aprender a cortar, né? Então, assim, isso tudo são construções que ele vai levar para a vida toda. Eu concordo com você, fazer aulas mais dinâmicas, né, com diversos materiais, diversas metodologias, e não ficar só no tradicional, né? Até porque a gente está num momento completamente diferente, né? Está todo mundo reaprendendo. Uhum. Cat, eu queria que tu disponibilizasse os links dos principais aplicativos que tu mencionou na tua apresentação. Então, eu não sei, eu disponibilizei o slide, né? No slide, eu deixei a referência, que eu não mostrei aqui, porque como eram 2 slides de referência, aí eu fiquei assim, né, para mostrar. Mas tá aí todos os links. A professora Cristiane pode também disponibilizar esse slide, certo? Sem problema. Pronto, então a gente vai colocar no chat, né, que aí todo mundo tem acesso, né? Pronto. Maravilhoso. Cat, uma última questão. Eu queria que tu fizesse tua audiodescrição, que está faltando a minha e a tua. Eu esqueci, acredita? Quando a professora Cristiane fez a dela, eu disse assim, eu vou fazer a minha também. Menina, e eu fiquei tão empolgada em me apresentar que eu esqueci. Não se preocupe, que eu também esqueci. Então, vamos a ela. Eu sou branquinha, tenho cabelos castanhos, olhos azuis por conta da prótese, certo? Então, os meus olhos são azuis. Eu tenho cabelos na altura do ombro, um pouquinho mais abaixo. Agora eles estão devidamente tratados, escovados. Lindos. Eu estou vestida com uma blusa preta e branco. Ela é branca, é chamuscadinha de preto, de alcinha, porque está muito calor. E pronto, essa sou eu. Acho que consegui, né? Tá faltando alguma coisa? Não, conseguiu. Eu vou fazer a minha, tá? Eu sou mais branca do que Cat, minha gente, eu consigo, tá? Eu sou muito, muito branca. Eu tenho um rosto mais arredondado, eu tenho cabelo cacheado, ele é todo repicado, um pouco acima do ombro. Eu uso um óculos de formato retangular, na cor roxa. Meus olhos são claros, um pouco misturado azul e verde. Estou com a blusa de proteção solar na cor marrom e eu estou com um brinco de bolinha. Acho que é isso. Cat, meu amor, foi muito prazeroso para mim estar nesse momento com você. Aprendi muito, muita gratidão ao Inclubio, né? A essa semana maravilhosa. Gente, não deixem de fazer inscrição, vejam a programação toda, participem, é para vocês. Né? Eu gostaria de ficar bem mais tempo aqui conversando, trocando com Cat, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Então eu só tenho a agradecer a todos. Eu também queria agradecer, Aninha.
para mim é tão especial estar do seu lado, mesmo que virtualmente, né? Especialmente depois desse tempinho meio distante. Para mim foi um presente estar com você pela sua companhia, foi um presente também do Inclubio. Foi maravilhoso poder participar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de transmitir esses conhecimentos. Conhecimento é para isso mesmo, né? Para a gente dividir, para a gente compartilhar, para a gente crescer junto. Também aprendi muito aqui com vocês, pode não parecer, mas aprendi pra caramba. Queria agradecer não somente a professora Cristiane, mas a toda a equipe dela. Eu tive contato com ela e com o Max, que foi um fofo me ajudando nas apresentações, e aí eu queria agradecer de novo, viu, Max? Você é um amigo para a vida, assim, foi um presente que eu ganhei nessa jornada do Inclubio, e agradecer demais, demais, demais pela participação de todo mundo, mandar um abraço para todos vocês, dizer que esse é só o começo, não deixem de se inscrever, não deixem de participar, e o mais importante, não deixem de praticar, né? Não deixem de praticar. Então, eu tenho muito a agradecer, Kate, para mim foi maravilhoso, né? Eu estou desde fevereiro distante, mas foi um momento muito saudoso para mim, viu? Aprendi demais, demais. Cris, muito obrigada, né, por participar dessa mesa e um ótimo evento para todos. Na verdade, nós é que agradecemos a presença de vocês duas. Assim, pense num momento maravilhoso. Pena que realmente o tempo está acabando, né? Tanta coisa ainda para a gente discutir, mas infelizmente nossa tarde já está caminhando para chegar ao finzinho, né? Foi um momento muito rico, tantas coisas importantes foram abordadas, muito além, para além das tecnologias, né? Então, foi um momento realmente de muito aprendizado, de muita reflexão, que nos permitiu conhecer e pensar, né, em muitas possibilidades, seja através dos aplicativos que a Tiane trouxe, seja através dos recursos que as redes disponibilizam, mas assim, que nos permitiram ver possibilidades de mesmo nesse momento que nós estamos à distância, nesse período de ensino remoto, que colocou assim tantos desafios, né, para o nosso fazer docente, mas que a gente percebeu através da fala de vocês, desse bate-bola entre vocês, que a gente pode, de fato, desenvolver um trabalho que contribua para incluir o aluno com deficiência visual, mesmo nesse período, né, tão desafiador para todos nós. Então, mais uma vez, olha, muito obrigada, Ketiane, Ana Rosa, também agradeço a Tatiana, que está aqui conosco, né, como intérprete, Muito e também obrigada, todos que estão aqui nos bastidores, nessa transmissão. Então, hoje, especialmente, nós temos aqui, por trás das câmeras, né, o Max, Michel, Joane, Jéssica. Então, agradeço demais a toda a equipe que está aqui por trás, nos ajudando a manter essa transmissão aqui. Muito obrigada também vocês que estão aqui conosco a tarde toda, né, nos acompanhando, ficaram conosco até o finalzinho da nossa transmissão. E aí, queria saber se Ana ou Cat querem dizer mais alguma palavrinha, antes de eu fazer os convites para amanhã. Eu queria lembrar, o que Cat destacou bem, é que, primeiramente, antes de qualquer tecnologia, a gente tem que conhecer o nosso aluno, conhecer quem é o nosso público, né, as possibilidades, os interesses, para poder pensar como trabalhar com ele e também que o material que a gente produza para esse aluno seja acessível, que não importa a plataforma ser acessível se o meu material não é. Ele vai continuar sem ter acesso. Verdade. Queria só agradecer Cat, a quer dizer Michelle mais alguma por coisinha? slide também. Eu citei Max, não citei ele, Joane também. Desculpem, minha gente, foi uma falha. E é isso que a Ana Rosa falou, né? Conhecer o nosso aluno, acreditar que ele pode aprender, acreditar que ele tem as metas dele, os sonhos dele, e prepará-lo para o estudo e para a vida. E
e para chegar onde ele quer, não onde eu acho que ele pode, aonde ele quer, onde ele gostaria de chegar. Qual o sonho dele, né? Conhecer o sonho do meu aluno e acreditar que eu posso contribuir para esse sonho virar realidade, mesmo que eu não acompanhe ele até o final desse sonho, mas eu deixei o meu legado, a minha parte. Eu deixei uma sementinha. Pois é. Verdade, perfeito, perfeito. Muito obrigada mesmo, viu? E aí eu aproveito também, vocês que ainda estão aqui conosco, para convidá-los para nossas atividades de amanhã. Então, no horário da tarde, a gente vai ter às 15 horas o tema Adaptação de material como recurso pedagógico para educação inclusiva na deficiência visual, com a palestrante Ivana Andrade, e como mediadora nós vamos ter a professora Michele Alheiros, certo? E à noite, amanhã, nós teremos também atividade. Às 19 horas, discutiremos outro tema que é essencial para esse momento, que é os desafios para a garantia da educação inclusiva em tempos de pandemia, relação família-escola. Então, a gente vai ter como palestrante a Milena Lopes e a mediação vai ficar com a professora Sara Ingrid Borba. Então, aguardo todas e todos vocês amanhã. Abraço, boa tarde a todos. Tchau, tchau, viu? Até amanhã.